Um outro assunto, o governo espera um encontro bilateral entre Donald Trump e Lula no próximo domingo na Malásia. Os presidentes participarão do encontro da Associação de Nações do Sudeste Asiático e o momento poderá marcar a primeira conversa pessoal entre os chefes de Estado depois do início da crise diplomática e do tarifaço. Integrantes do Itamaraty, no entanto, acreditam que as taxas e as sanções devem passar longe da pauta, com o Brasil esperando apenas uma boa foto de um aperto de mão entre Lula e Trump para selar a paz, foi o que informou o portal UOL. A avaliação do Planalto é que as negociações sobre o tarifaço já estão sendo feitas entre as equipes e defendem que o possível encontro seja mais simbólico. Luiz Felipe Dávila, toda uma expectativa em relação a esse possível encontro. Ambos os presidentes têm presença confirmada nesse encontro dessa associação dos países asiáticos, do sudeste dos países asiáticos, e aí, claro, toda a atenção, principalmente dos brasileiros, em relação a esse possível encontro entre Trump e Lula, depois daquele clima lá na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, depois do telefonema e principalmente depois do encontro entre o secretário de Estado, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O que esperar de Lula e Trump depois desses últimos acontecimentos, hein, Dávila? O acontecimento, Koba, vai ser positivo ou negativo dependendo da lição de casa que o Brasil fizer, porque os Estados Unidos já fizeram a lição de casa, eles sabem exatamente o que vão demandar nessa negociação. Agora, se nós acharmos que precisa de mais uma química, mais um clima para continuar a conversa, nós estamos perdidos. Então, eu vejo com muita preocupação as declarações, por enquanto informais, sobre esse oba-oba. Não, está tudo caminhando, tal. Não, eu não estou vendo nenhuma conversa, por exemplo, com o setor privado. Quais são os pontos que a gente tem que negociar para valer? Como é que a gente tem que se posicionar se Trump optar por isso ou por aquilo? Não vi nada. Por enquanto é negociação de membros do governo às portas fechadas. Isso me preocupa extremamente, porque há esse descolamento desse governo que é anti-mercado, anti-empresário e anti-Estados Unidos. Então era bom que tivesse outras vozes para aumentar a pluralidade do debate, a riqueza do debate de ideias, para nós irmos à mesa de negociação de maneira objetiva, pragmática, visando os interesses nacionais. E não, como geralmente o presidente prefere, para tirar foto e fazer uma frasinha de efeito para a militância. Então, está na hora de um Brasil mostrar que, pelo menos neste episódio, atuará com maturidade, objetividade e de olho na defesa do interesse nacional. Mas me preocupa muito, porque nada disso acontece, viu, Koba? As pistas que nós temos é que é, mais uma vez, um palco para bravata populista. E você, hein, Beraldo, como é que vê? Porque alguns dizem que depois do encontro do Mauro Vieira, representante do Estado brasileiro, chanceler, ministro das Relações Exteriores, com o Marco Rubio, que tem ali a sua ideologia muito clara, principalmente nos posts que faz nas redes sociais, o gato teria subido no telhado, o negócio teria dado uma esfriada, teria azedada a relação. Você acredita que a expectativa tenha diminuído por parte do Estado brasileiro? Olha, Koba, se o presidente brasileiro tivesse dimensão e estatura, jamais aceitaria o encontro para tirar foto. Porque isso é coisa de garoto, isso não é coisa de chefe de Estado, de estadista. O problema é que a situação mudou muito depois que o presidente brasileiro foi ao palanque manifestar apoio incondicional ao narcotraficante Nicolás Maduro, que está sob ameaça dos Estados Unidos. O Nicolás Maduro colocou a Venezuela como uma rota de narcotráfico que atinge diretamente os Estados Unidos, e os Estados Unidos, o governo de Donald Trump, tem colocado isso como uma prioridade, acabar com esse fluxo de drogas que passam pela Venezuela rumo ao território dos Estados Unidos. Então, quando o presidente brasileiro faz um discurso dizendo que não vai admitir que uma autoridade estrangeira venha aos países latino-americanos interferir e provocar ameaças em cima dos líderes, citando especificamente Cuba e Venezuela, o presidente brasileiro se colocou ao lado dos ditadores narcotraficantes.
E a gente sabe que o governo de Donald Trump classificou narcotraficante como terrorista e agora tem uma justificativa perfeita para colocar o Brasil neste patamar de taxas altas e não tirar mais, de tarifas altas e não tirar mais. Por quê? Porque a justificativa interna para dar legalidade à decisão que Donald Trump teve sobre a política tarifária é justamente aplicar tarifas como penalidade para aqueles países que representam, de alguma forma, uma ameaça aos Estados Unidos. Então, pronto, agora o Brasil é o parceiro do narcotraficante que serve de porta-voz do narcotraficante Nicolás Maduro. E isso, no momento em que Nicolás Maduro vem impondo humilhações a Lula em diversas oportunidades, desautorizando Lula em suas manifestações, nem o clima, pelo menos público, que a gente vê entre Nicolás Maduro e Lula é bom, mas mesmo assim o presidente brasileiro se mostra subserviente a um ditador sanguinário, narcotraficante, que agora está sob a alça de mira dos Estados Unidos. Agora são 18 horas e 28 minutos, nós vamos para um rápido intervalo para quem está nos acompanhando pela nossa rede. Por aqui a gente segue na TV Jovem Pan News e nas demais plataformas, agora com a opinião do Roberto Mota. Mota, muito bem lembrado pelo Beraldo, a situação aí envolvendo a Venezuela nesse momento, né? Qual é o peso do elemento Venezuela nesse momento de negociação entre Brasil e os Estados Unidos? Boa pergunta, Copa. O peso do elemento Venezuela com certeza é muito importante. A gente não sabe se é mais importante do que o peso do elemento Cuba, do elemento Nicarágua, do elemento Irã e vários outros elementos menos cotados. E aí, mais uma vez, a expectativa sobre esse encontro. Será que o encontro sai agora? É duvidoso, porque não faltou oportunidade para que esse encontro já tivesse ocorrido. O governo brasileiro não tem economizado adjetivos. O governo já falou de atitude construtiva, disse que o último encontro foi um processo auspicioso. Teria rolado até uma indústria petroquímica, em um comentário que é destinado aos anais da história das relações exteriores. Mas o fato é que a situação não mudou nem 1 milímetro. O nosso Eliseu Caetano, nosso repórter nos Estados Unidos, desvendou o mistério na frente de todo o resto da mídia. É bom a gente lembrar aqui. Ele deu em primeira mão a notícia de que o ministro brasileiro teria saído do encontro com Marco Rubio com cara de poucos amigos, o que não é propriamente uma indicação de sucesso. Parece que o Marco Rubio teria dito ao ministro brasileiro: primeiro vocês acertam a situação do Brasil internamente, essa política, depois a gente conversa. Mas parece que o governo brasileiro se recusa a aceitar a realidade, prefere continuar com a sua própria narrativa. A razão é muito simples. Ano que vem tem eleição. Essa é uma grande questão, a situação envolvendo o presidente Lula nessa negociação com os Estados Unidos, não só do ponto de vista da solução para a economia, para as relações internacionais, para a relação bicentenária entre Brasil e Estados Unidos, mas também em relação aos efeitos eleitorais para 2026. O que ele pode ganhar e o que ele pode perder. Como é que ele conversa a situação, nessa situação tão difícil que envolve o Brasil e os Estados Unidos, as relações com Donald Trump, com também o índice de pesquisa da sua popularidade, que depois da taxação se estagnou, começou a subir, parou agora novamente, e qualquer movimento pode gerar naturalmente qualquer tipo de resultado, positivo ou negativo.
E aparentemente os interesses do presidente Lula estão todos voltados aí para as eleições de 2026. Não só em relação a essa negociação, mas em tudo que ele tem feito também aqui no Brasil, né? Todas as políticas agora anunciadas, a maioria delas que visam ser políticas populistas, os anúncios que são feitos, os benefícios todos, a isenção do imposto de renda, agora está até admitindo pautar o projeto do fim da escala 6x1, ou seja, os olhos do presidente estão voltados todos para as eleições de 2026, já que pretende, pelo que tudo indica, ser candidato à reeleição. Agora, são 18h31, nós estamos de volta para quem estava no intervalo da rede, comentando aqui a expectativa para o encontro entre Lula, ou o possível encontro entre Lula e Donald Trump na reunião da Associação dos Países do Sudeste da Ásia, que vai acontecer na Malásia. Eu quero também a opinião do Luiz Felipe Dávila. Koba, se Lula estiver de olho somente na eleição de 2026, a melhor coisa que ele pode fazer é derrubar as tarifas com os Estados Unidos, chegar a um acordo. Porque isso seria a melhor coisa, eleitoralmente. Aliás, não duvido que ele rifaria o tal do Maduro em nome de redução de tarifa se isso tiver um efeito eleitoral bom lá na ponta. E é exatamente isso, porque não só isso ajudaria a voltar às exportações, mas também serviria de argumento para, olha, conseguimos fazer aqui o contraponto ao trabalho do Eduardo Bolsonaro de impor as tarifas ao Brasil. Então teria um efeito duplo. Então é óbvio que essa deve ser a prioridade. Mas é que esse governo tem um cacuete tão militante, ideológico nas relações internacionais, que capaz que esse pragmatismo não esteja muito na conta, né? Porque no fundo quer jogar para a plateia. Mas se olhasse hoje de uma maneira muito objetiva, isso deveria ser o objetivo único do governo ao sentar com os Estados Unidos. Vou fazer um acordo para derrubar as tarifas, que isso é o que poderia ser eleitoralmente mais vantajoso para o governo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que Donald Trump vai cada vez mais pesar. Eu disse aqui há 2 semanas atrás que nós devíamos focar na questão comercial. Mas eu entendo que hoje Donald Trump vai colocar sim a pimenta da política, principalmente por sua atuação na América Latina. Tem pauta quente com Colômbia, tem pauta quente com a Venezuela. Então, pelo menos, ele vai ter que chegar a um acordo ali com o Lula. Como é que o Lula vai se posicionar? O Brasil vai se posicionar em caso da alternativa A, B ou C. Então, eu acho que a pauta política, da política externa, principalmente regional, vai entrar no jogo, sim, em relação a essa questão das tarifas, porque realmente a situação aqui está muito tensa e pela primeira vez, depois de mais de uns 40 anos, o Caneto Koba. O Canhaço está numas férias que você não imagina, viu, Felipe Dávila? Tá? Fotos maravilhosas nas redes sociais. Mas viu, Koba? Então, a coisa que mais pesa hoje na América Latina é que os Estados Unidos, depois de 40 anos, redescobriu a América Latina. Os Estados Unidos abandonaram a América Latina durante muitos anos. E hoje o governo Donald Trump recuperou a importância da América Latina, está agindo aqui em relação ao Brasil, ajudando a Argentina, tendo uma política dura em relação ao narcotraficante que é o Maduro e agora jogando duro com a Colômbia. Então, agora a América Latina voltou a entrar no radar da política externa norte-americana. O Daniel Canhato está de férias a partir de hoje, vi fotos deles maravilhosas, dele e da companheira, em Berlim, mas eu tenho certeza que ele está ligado aqui em Os Pingos nos Is, pela internet, acompanhando mais essa edição aqui. Beraldo, estou trazendo aqui uma frase do presidente Lula a respeito de Donald Trump, uma frase aqui recuperada pelo nosso editor-chefe, o Felipe Gustavo, que pode ser um termômetro da relação nesse momento, né? Eu quero a sua opinião, olha o que disse o presidente Lula. Todo mundo sabe que quando o presidente Trump sobretaxou o Brasil e ofendeu o Brasil, a gente não abaixou a cabeça, porque embora a gente não seja tão grande como eles, a gente tem caráter que muitas vezes eles não sabem que a gente tem. É isso o que faz um país virar nação, é isso que significa soberania nacional. Como é que você lê nas entrelinhas essa manifestação do presidente Lula em relação a Donald Trump? Soberania nacional, quem defende é aquele que olha para o futuro e toma as melhores decisões em relação ao seu país.
que não é o que o governo brasileiro está fazendo. O governo brasileiro tem jogado para a plateia desde que percebeu que esse assunto poderia ter vantagens eleitorais. Usou esse argumento da disputa com os Estados Unidos e da ameaça que Donald Trump representava para a nossa soberania para catapultar, né, na disputa eleitoral do ano que vem a sua popularidade e reverter uma tendência de queda. Agora, o presidente Lula, ele encontra-se muito mais bem posicionado nas pesquisas de eleição de voto. Obviamente que existe ainda o vácuo do outro lado, que será ocupado, a vida dele não vai ser fácil até lá, mas, sem dúvida alguma, ele está numa posição muito mais forte hoje do que ele estava. Agora, essa questão de temos um caráter que ele não sabia que nós tínhamos, é só se ele estiver falando de si próprio, porque uma pessoa que tem caráter, ela demonstra o seu caráter e é reconhecida pelo seu caráter, pela forma como ela age, com a forma como ela atua. As notícias que chegam até os Estados Unidos da atuação do atual presidente brasileiro é que revelam o perfil do presidente brasileiro. As suas manifestações atacando o dólar, as suas manifestações defendendo um narcotraficante como o Nicolás Maduro, as suas manifestações prestigiando posse de presidente do Irã, que é uma das mais perigosas ditaduras do mundo, um governo que financia o terrorismo mundo afora, a posição submissa que o atual presidente coloca o Brasil em relação à China. Esse tipo de coisa é que define o caráter do presidente brasileiro. Não é um problema de Donald Trump, é simplesmente como você lida com o líder da nação mais poderosa do mundo hoje. Goste ou você do Donald Trump ou não, ele é a pessoa que hoje tem este papel de liderar os Estados Unidos, que é a nação mais importante em razão do seu poder bélico, em razão da sua força econômica, em razão do desenvolvimento tecnológico, em razão até da própria academia, as faculdades norte-americanas, as universidades norte-americanas que ainda continuam formando os maiores talentos mundiais. Então, os Estados Unidos é um player fundamental, sem o qual você não tem muito futuro. O próprio Brasil hoje, que vive das suas exportações de commodities, graças ao agro brasileiro, não pode simplesmente abandonar o dólar e ficar militando contra o dólar. Isso não existe. Isso demonstra uma absoluta irresponsabilidade que se reflete nesse ambiente desequilibrado que temos no governo brasileiro hoje. Esse esforço de gastar feito louco, tendo como consequência essa taxa de juros altíssima, que embute ali no preço essa imprevisibilidade do governo brasileiro, isso destrói a nossa força econômica, isso destrói a vida do brasileiro comum, que está ali suando, tentando pagar o seu cheque especial, a sua fatura de cartão de crédito e não consegue. A consequência desse presidente que fica mundo afora dizendo vamos taxar os super ricos para acabar com a fome no mundo, quando ele não acaba com a fome, ele não acaba com os brasileiros que ainda não têm acesso à rede de esgoto, esses brasileiros que estão endividados até a cabeça nos bancões amigos do governo e que não conseguem sair dessa condição miserável que é dever para banco hoje no Brasil. Então, o presidente brasileiro revela o seu caráter nesse tipo de comportamento. Não adianta ficar apontando o dedo para fora, achando que todo mundo é bobo para acreditar, cair nessa conversa fiada. Ô Roberto Mota, quero também a sua leitura sobre essa manifestação do presidente Lula, né? Isso pode ser uma radiografia do momento aí, nessa negociação toda. Porque se a gente compara essa manifestação de hoje, em que ele fala Estados Unidos ofendendo o Brasil, que a gente não abaixou a cabeça, volta a falar de soberania nacional, de que a gente tem caráter, é isso que faz do país uma nação, enfim, não parece muito bem aquele mesmo presidente Lula que há poucos dias atrás, antes do encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio, estava falando que o que pintou não foi um clima entre ele e o Trump, foi uma indústria petroquímica, foi mais do que um clima. Então parece que essa paixão toda de uma semana atrás não está mais viva como estava, né? Tá um pouco mais fria essa relação, ô Mota?
É difícil dizer, Caniato, é difícil a gente descobrir onde há sinceridade nessas declarações ou apenas um amor de verão, né? Todo mundo já ouviu uma declaração de amor dessas que não valem muita coisa. Eu só queria lembrar que o conceito de soberania ele está em flagrante conflito com o que acontece no Brasil. A nossa justiça criminal é 100% influenciada por uma coleção de ONGs financiadas com dinheiro de fora. São grandes fundações americanas que pagam em dólar para que o nosso sistema de justiça criminal seja um sistema garantista, um sistema que vê o criminoso como um pobre coitado. Isso é uma filosofia 100% importada e imposta aqui no Brasil através de um lobby de organizações que não fazem nem a mínima questão de esconder de onde vêm os seus recursos, como eu explico no meu livro, A Construção da Maldade. Exatamente a mesma coisa acontece na área ambiental, como foi muito bem explicado por Aldo Rebelo no seu livro Amazônia 500 anos. Toda a política ambiental implantada pelo Estado brasileiro, pelas organizações do Estado brasileiro, é ditada também por um ecossistema de ONGs. Curiosamente, ONGs que têm grande presença e operações extensas na Amazônia, financiadas com dinheiro estrangeiro, estão aqui a serviço de interesses que não são os interesses do povo brasileiro. E aí a gente viu a máxima ironia, que foi essa disputa que parece que terminou hoje pelo direito da Petrobras explorar petróleo na margem equatorial, enquanto os outros países daquela região já estão ganhando fortunas explorando petróleo ali, o Brasil ficou refém. Deixa eu mudar a minha frase. O governo brasileiro ficou refém do monstro que ele próprio criou. Então, um governo cujas relações internacionais estão centradas em alianças com países como China, Irã, Venezuela, Nicarágua e Cuba, me parece que não tem muito direito de usar a palavra soberania. Como é que você vê, hein, Luiz Felipe Dávila? Eu entendo hoje que a política externa brasileira sempre teve uma longa tradição de preservar a defesa dos interesses nacionais. Aliás, desde que Rio Branco, Barão do Rio Branco, criou o Itamaraty e profissionalizou a política externa, porque naquele tempo, antes do Barão do Rio Branco, política externa era isso, você mandava os amigos do rei para ser embaixador num lugar, distribuía cargo. Não, ele começou a criar esse corpo profissional de diplomatas, na formação importante no Itamaraty. E isso foi durante a sua liderança no Ministério das Relações Exteriores no governo do presidente Rodrigues Alves, lá de 1902, 1906. E por que isso é importante? Porque desde então a política externa ficou divorciada das questões políticas eleitorais. Não deixou ser contaminada pela questão política eleitoral. Mas nos últimos 20 anos, a política externa tornou-se um pilar fundamental da política militante partidária, abandonando a defesa do interesse nacional. E isto é muito grave. O próximo presidente da República vai ter de resgatar o papel tradicional do Itamaraty. Não é possível hoje, Koba, no mundo cada vez mais de interdependência global, nós não termos uma política internacional voltada para a defesa dos interesses nacionais. Por exemplo, eu vou dar aqui alguns casos. Nós queremos combater o crime organizado no Brasil. O crime organizado hoje, ele é internacional. Você não vai conseguir combater só com política nacional. Você vai ter que colaborar com outros países, com outros órgãos internacionais, para poder desmantelar essa rede de distribuição de drogas e armas que abastece o crime brasileiro, a máfia brasileira, que hoje é o PCC. Então, assim, ou nós colaboramos, ou nós vamos ficar fora. Como é que nós vamos combater terrorismo sem, por exemplo, cooperar com outras nações?
Como é que nós vamos enfrentar a questão da segurança cibernética? Como é que nós vamos enfrentar as questões das epidemias globais? Então, a pauta internacional, Koba, é cada vez mais uma pauta global. Então, a defesa dos interesses nacionais, ter um Ministério de Relações Exteriores focado nesses assuntos é fundamental para não transformar o Brasil numa nação irrelevante na política externa, que é o que vem ocorrendo nos últimos 20 anos. O Brasil se tornou absolutamente irrelevante. E o nosso maior potencial hoje, que seria a questão ambiental, é o maior fracasso. Olha essa COP30, não temos agenda, o Brasil não tem agenda. Se tem um assunto que o Brasil poderia ter uma postura relevante no mundo hoje, é a questão ambiental, mas não tem, porque ela foi tão partidarizada, ela se tornou tanto uma ferramenta de militância que nós esquecemos qual que é o interesse nacional nessa questão, que é fundamental para o mundo e para o Brasil. Então, isso é uma tarefa urgente, resgatar a importância da política externa, separá-la da política partidária, dessa visão militante, ideológica e fazer com que o Brasil volte a ter uma política externa voltada para a defesa do interesse nacional.